Olá, alunos da primeira série do Colégio Estadual Jaci-Paraguaçu de Cachoeira Alta, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, aqui nós estamos dando início ao nosso trabalho de gravação de aulas, eu aqui na lousa, vocês assistindo às explicações, tá bom? Bom, primeiro, hoje nós temos uma rápida pincelada sobre o conteúdo de modelos atômicos, na qual nós já começamos há algumas semanas, porém, pelo fato de eu estar apenas mandando material escrito para vocês, sem ter a explicação propriamente dita minha, talvez poderia estar dificultando o trabalho de vocês. Por isso eu decidi, a partir da aula de hoje, fazer uma metodologia diferenciada para que nós venhamos a ter o melhor aproveitamento das disciplinas, tá bom? Dos nossos conteúdos. Bom, primeiro, nós vamos aqui fazer uma abordagem dos três principais modelos atômicos que nós temos, na verdade 4, mas até o momento nós vimos 3 dos modelos atômicos. Primeiro, modelo atômico eu tenho que entender que é um estudo de um levantamento feito pelos cientistas de uma modelagem de como seria o átomo, como que o átomo seria formado, por quais partículas ele seria formado, como seria a sua forma. Obviamente, há uma dificuldade imensa quando nós estamos trabalhando num conteúdo desse, porque imagina vocês, como cientistas, ter que estudar e criar uma forma para uma partícula, para uma estrutura que nós não conseguimos ver a olho nu, como é o formato de um átomo, né? Então, por séculos e séculos, por dezenas e dezenas de anos, cientistas procuravam estas respostas. Como seria, portanto, a forma e a composição da unidade básica da matéria, constituída e conhecida como átomo. Bom, então o primeiro que nós temos aqui na história é o modelo atômico de Dalton, que para ele remota esse modelo do ano de 1600 depois de Cristo, e o pensamento dele era como se o átomo fosse uma bola, uma esfera maciça, tá bom? Toda vez que nós falarmos de átomo sendo uma esfera maciça, era uma esfera rígida, era uma esfera dura e indestrutível, tá bom? Ou seja, nós não conseguiríamos dividir esta bola, esta esfera, tá bom? Toda vez que nós estamos falando de modelos atômicos, os cientistas, os químicos procuravam coisas, objetos que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos no nosso cotidiano, para tentar assimilar e assemelhar a estrutura do átomo. Então, John Dalton, esse alquimista, né, no ano de 1600, ainda não havia a química como nós conhecemos. John Dalton aí é considerado um alquimista. Ele associou o modelo atômico dele, ou seja, como o átomo seria a sua estrutura, como a bola de bilhar. Acredito que todos vocês já viram uma bola de sinuca, né? E se a gente observar a bola de sinuca, ela é esférica, né? Ele pensava do átomo sendo uma forma esférica. A bola de bilhar, a bola de sinuca, ela é rígida, ela é dura e indestrutível, né? Obviamente, professor, mas eu consigo quebrar a bola de bilhar, certo? Mas para o modelo de Dalton, o átomo ele seria indestrutível. Se você, por exemplo, está com a bolinha no chão, ela não vai se quebrar com facilidade, tá? O que ele tinha no momento, portanto, para usar como o pensamento dele para a forma do átomo, nas tecnologias, no que eles conheciam até o momento, ele usou como artifício a bolinha de bilhar, tá? Então, associe. Lembra, pessoal, é o que eu sempre falo. Não que o átomo seja a bolinha de bilhar, tá? Fique bem claro isso aqui. Ele utilizou algo que ele tinha no seu dia a dia, na sua vida, que nós conseguimos ver a olho nu, e falou, não, o átomo, eu penso que ele tem esse formato. Eu penso que o átomo tem essas características, tá bom? Toda vez que nós falarmos, portanto, no modelo de Dalton, nós o assemelharemos ao modelo da bolinha de bilhar, tá bom? Esse aí, portanto, no marco da história, é o primeiro modelo atômico que nós temos. Obviamente, tiveram vários outros cientistas, mas aqui a gente vai resumir em 4 modelos. 3 nós já vimos, tá bom?
falta o quarto que vai vir posteriormente. Ok. De Dalton para o modelo atômico de Thomson, os químicos fizeram muitos experimentos, tá? E aí a gente não vai entrar no mérito da questão. Aqui a gente não está intuindo o objetivo de observar quais foram as falhas do modelo de Dalton e como surgiu o modelo de Thomson. Vieram muitos experimentos com gases, descarga elétrica, para começar a analisar a matéria como algo que possui natureza elétrica, tá bom? Mas do modelo de Dalton para Thomson nós temos aí um salto grande na história, com muitos experimentos que possibilitou este pensamento, tá? Ok. Qual é o pensamento de Joseph John Thomson para o modelo de átomo? Aqui, primeiro nós já vemos que o átomo ele é divisível, ou seja, a ideia que Dalton tinha do átomo ser indestrutível já não é verdade. O átomo agora ele consegue não ser destruído. Quando a gente fala indestrutível, é a mesma coisa que indivisível. Nós podemos até colocar aqui o termo indivisível. Indivisível, tá bom? Quando eu falo indestrutível, eu não estou falando de destruição, tá bom? Indestrutível ou indivisível, eu não conseguiria dividir o átomo. Posteriormente, vários experimentos em descargas elétricas, observou-se que a natureza da matéria é constituída por partículas carregadas, positiva e negativamente, tá bom? Então, já conhecido a propriedade da divisibilidade da matéria, Thomson diz que o átomo é formado por uma pasta. Muita atenção nessa situação. Ele continua pensando o átomo esférico, tá bom? Mas agora ele não é mais indestrutível, ele não é mais maciço, como Dalton pensou. O átomo ele não é maciço, ele não é duro. Ele é constituído por uma pasta homogênea, tá bom? Positiva, e nessa pasta homogênea e positiva se encontram, toda essa pasta aqui, se encontram os prótons. Os prótons aqui já eram conhecidos, tá bom? Então nós temos uma esfera constituída por uma pasta homogênea, totalmente positiva, e ao redor dessa massa, ao redor dessa esfera, nós tínhamos elétrons, e aí na teoria, nos livros que vocês forem pegar, estudar, ou até na internet mesmo, vocês vão ver esse termo incrustados. Então nós tínhamos elétrons incrustados. O que são incrustados? Grudados. Um termo aqui, nós podemos até colocar entre aspas, não é? Um termo para a gente entender direitinho o que significa. Então nós tínhamos uma pasta homogênea, positiva, e na parte externamente a esta pasta, nós tínhamos elétrons grudados, elétrons incrustados, tá bom? Professor, o Dalton usou a estrutura da bola de bilhar para pensar o seu modelo, para assimilar. Qual foi então o pensamento de Thomson para assimilar ao seu modelo? Nós temos aqui o que nos vestibulares é cobrado bastante, nos exercícios de provas de concurso são cobrados bastante, quando nós trabalhamos modelos atômicos, que é o modelo pudim de passas, ou pudim com passas, com uvas passas. Portanto, não é de conhecimento nosso brasileiro esse pudim com passas, né? É um pudim e tem os passas aí incrustados, grudados na parte externa desse pudim. Então eu gosto muito de pensar, nós brasileiros, né, que nós temos no nosso dia a dia, o brigadeiro. Né? O brigadeiro, o que nada mais é? Ele é uma esferinha, né? Ele é uma esfera com uma massa positiva. E aí se a gente pensa no átomo, a massinha, né, do brigadeiro seria toda positiva, tá? E os granulados, que depois que a pessoa passa, faz a bolinha e joga lá no granulado, aqueles granuladinhos seriam os elétrons incrustados. Então aqui nós temos os elétrons. E o interessante
que eu gosto bastante de usar o exemplo do brigadeiro pela forma dos granulados de chocolate. Eles já são o menuzinho, se a gente pensa nos elétrons, né? Porque aqui já se conheciam as cargas tanto dos prótons quanto dos elétrons, sendo os elétrons carregados negativamente, né? Então eu acho bem interessante quando a gente estuda o modelo atômico de Thomson assimilando ao brigadeiro. Na região de Thomson, lá no país dele, é comum a fabricação de pudins com uvas de passas. Por isso que ele utilizou esse alimento, né, essa receita para assimilar o seu modelo. Só que aqui, como nós não temos esse prato, eu utilizo o modelo do brigadeiro, que fica perfeitamente dentro do pensamento de Thomson, tá bom? Veja, pessoal, então, ó, observe, quando a gente fala assemelha-se ao brigadeiro, eu não estou falando que o elétron, que o átomo, desculpa, é um brigadeiro, tá? Eu só estou pegando o que nós temos no nosso mundo macroscópico, o que eu consigo ver, e estou falando, não, o meu átomo, ele se assemelha a essas condições, a essa estrutura, tá bom? Pensa, revisando, modelo atômico de Dalton se assemelha a uma bolinha de bilhar, uma bola esférica, né, uma estrutura esférica, maciça, rígida e indestrutível ou indivisível. Nós não conseguimos dividir. Houve um avanço no pensamento, agora o átomo não é considerado mais indivisível, eu consigo separá-lo em elétrons e prótons, então a gente consegue fragmentar o átomo, e agora esse meu átomo, ele já é visto como não uma massa rígida, uma esfera rígida. Ele continua sendo uma esferinha, o seu formato, só que agora ele é composto por uma massa totalmente positiva, exemplo, o brigadeiro, toda a massa positiva, e na parte externa, incrustado, grudado nele, nós temos os elétrons. Aí, pessoal, esses dois modelos. Agora nós vamos ver um terceiro modelo que nós já estudamos na teoria, que é o modelo de Rutherford, tá bom? Perfeito, moçada. Continuando aqui a nossa explicação, nós temos o terceiro modelo atômico. Na lousa, eu já agrupei com outra consideração que nós tivemos. Então, o que nós iremos ver? A contribuição do modelo atômico de Rutherford com um pensamento, um experimento muito importante que James Chadwick fez para aprimorar o modelo de Rutherford, tá bom? Bom, qual foi o pensamento de Rutherford? Gente, o que a gente não pode se esquecer. Um modelo é fundamentado no modelo anterior. Então, o modelo de Thomson, tá, foi fundamentado com pensamentos do modelo de Dalton. Assim como o modelo de Dalton foi fundamentado com os modelos anteriores dos filósofos, Aristóteles, Platão, tá bom? Sócrates, que a gente não trouxe a essa aula. Então, o modelo de Dalton foi uma contribuição dos filósofos gregos. O modelo de Thomson foi uma contribuição do modelo de Dalton. O modelo de Rutherford foi uma contribuição do modelo de Thomson. E assim, até chegar ao último modelo que nós temos atualmente, que é o modelo de Bohr, que nós veremos na próxima aula, tá bom? Certo. Qual foi o modelo de Rutherford? O que ele pensou ser o átomo? Obviamente, ele observou falhas no modelo de Thomson e aprimorou esses seus pensamentos para a estrutura atômica. Bom, o átomo possui forma esférica. Olha que interessante. O pensamento do átomo ser esférico já veio de Dalton, continuou em Thomson e agora o Rutherford também pensa isso aqui no ano, aproximadamente o ano 1900 depois de Cristo, tá bom? Então olha que interessante. Dalton começou em 1600. Se nós já estamos no ano 1900, no mínimo 300 anos de estudo para a descoberta ou a criação de teorias que explicam a forma e a estrutura do átomo. É fantástico isso aqui, tá bom? Então ele pensa, continuando pensando em o átomo ser uma esfera, porém agora, olha aqui o aprimoramento de Rutherford. Toda a massa positiva
considerada por Thomson, está concentrada em uma única região denominada núcleo. Olha que interessante. Vamos pensar no brigadeiro. Thomson pensou no pudim de passas. Mas para nós aqui no Brasil, vamos pensar no brigadeiro. Você tem aquela esfera constituída por uma massa positiva. Era o pensamento de Thomson. Agora, Rutherford falou, não, essa massa positiva, essa quantidade de prótons que nós temos no átomo, ele não está concentrado em toda a esfera, mas em um único ponto, onde ele chamou de núcleo. Olha que interessante, olha o aprimoramento. Aí vocês vão me perguntar, professor, os elétrons? Porque no pensamento de Thomson, no modelo de Thomson, a massa era positiva e os elétrons estavam incrustados, estavam grudados nessa massa positiva, grudada nos prótons por atração, não é? Carga positiva com carga negativa se atrai. Beleza. Então agora ele pensou em toda essa massa positiva sendo concentrada em um único ponto no átomo, no interior do átomo chamado de núcleo, em que os elétrons giram em órbitas circulares ao redor desse núcleo positivo, porque justamente no núcleo estão os prótons, e essa região onde os elétrons giram em órbita circular ao redor do núcleo é chamada de eletrosfera. Tá bom? Então veja bem que interessante, pessoal. Antes nós tínhamos uma massa, uma esfera, constituída por uma massa toda positiva, ok? E incrustado, grudado nessa massa, nós tínhamos os elétrons. Esse era o pensamento de Thomson. Agora, Rutherford falou, não, essa massa positiva não está em toda a esfera. Eu tenho a esfera, ela está concentrada em um único ponto. Então imagina vocês, nós tínhamos uma esfera, essa esfera era toda positiva, agora ela não é mais. Toda essa massa do brigadeiro se concentrou em um único ponto no núcleo dessa esfera. Bom, então lá no núcleo estão os prótons. E ao redor dessa esfera, nós temos, ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que são as regiões onde os elétrons circulam ao redor desse núcleo, tá bom? Olha que interessante. Só que havia um problema. Pensa bem comigo. O que acontece entre uma carga positiva e uma carga positiva? Que são os prótons. Na física nós temos o quê? Cargas iguais se repelem, se repulsam. Então a pergunta é, como que nós podemos, todos os prótons do átomo, ser concentrados em um único ponto? Né? No núcleo. Então eis aí uma falha no modelo de Rutherford. Talvez não uma falha, mas uma falta de uma explicação melhor para que todas essa massa positiva, esses prótons, estivessem unidos em um único ponto, sem que haja repulsão. Olha que interessante. Por isso que nós temos a contribuição de James Chadwick com a descoberta, não criação, tá pessoal? Aqui os camaradas não criaram nada, eles só fizeram experimentos e descobriram as partículas. E aí qual foi a contribuição de James Chadwick? A descoberta dos nêutrons. Olha que fantástico. São partículas com carga nula. Isso vocês já sabem, desde o 9º ano. Nós, nas aulas presenciais, lá no 1º bimestre, já havíamos feito essa conversa, mas agora a gente está aprimorando o nosso conhecimento, tá bom? Opa, agora o que nós temos? Dentro do núcleo, além de nós termos os prótons, que são cargas positivas, nós temos o quê? Nós temos os nêutrons. Entre aspas, né? Os nêutrons diminuem a força de repulsão entre os prótons. Então suponhamos, de forma bem lúdica para você entender, que isso seja um próton e isso seja outro próton. Se eles se aproximam, o que há entre eles? Repulsão. O núcleo não existiria. Se repulsaria, não existiria o núcleo. Mas, o que nós temos entre os prótons? Nós temos os nêutrons. Olha que interessante. Então, o nêutron, grosseiramente falando, é considerado como algo que vai reduzir a repulsão entre os prótons. Por exemplo, você pega dois ímãs, né, de polos contrários, aproxima, o que vai haver entre eles? Atração.
Se você vier e pegar a sua mão e colocar no meio deles, você vai ver que a repulsão, a atração, ela vai ser diminuída, vai diminuir a intensidade, tá? Ludicamente, só para a gente entender a função ou a importância do nêutron no núcleo, tá? Hoje nós sabemos que não é bem assim. Nós temos umas partículas elementares que formam os prótons, os nêutrons, chamado de quarks. Só que essa conversa nós não entraremos a princípio, tá bom? O que nós precisamos entender agora é que os nêutrons, agora no momento, é que os nêutrons diminuem essa força de repulsão entre próton e próton, o que permite eles serem concentrados em um único ponto chamado de núcleo, tá bom? Professor, o modelo de Dalton pensou o átomo como uma estrutura de uma bola de bilhar, certo? Certo. Thomson pensou o seu modelo atômico assemelhando a estrutura de um pudim de passas, que para o Brasil, brigadeiro, ok. E o modelo de Rutherford? Rutherford associou alguma coisa que nós temos no nosso dia a dia, que nós conhecemos, que nós vemos, para pensar o seu modelo? Sim. Qual foi? O modelo do sistema solar. Olha que interessante, pessoal. Vamos pensar que essas órbitas sejam esféricas, sejam círculos, tá bom? Vamos forçar a amizade. Claro que manualmente não tem como fazer. Mas, qual que é a moral do sistema solar? O Sol, no núcleo, no centro do sistema solar, e todos os outros planetas em órbitas quase elípticas, né? Quase, mas vamos pensar circulares, em órbita circular ao redor do Sol. Portanto, quando nós estivermos estudando o modelo de Rutherford, nós iremos associar ao modelo do sistema solar. De novo eu falo, não que o átomo seja o sistema solar, não é isso, tá? Mas a ideia da disposição dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons se assemelha ao que nós temos na disposição do Sol e os seus planetas, tá bom? Esse esqueminha nós já tínhamos feito no primeiro bimestre, assim que nós começamos o estudo da química, e vocês também veem na física, só que agora está oficializado a teoria para vocês. Como que chegou até aqui? Esse modelo foi pensado em 1900, 1903, depois de Cristo, tá bom? Ou seja, pouco mais de 100 anos atrás, tá bom? O que nós temos, portanto, galera? O núcleo, uma região central do átomo, e neste núcleo nós temos quem? Pergunta de vestibular, hein? Os prótons e os nêutrons. Qual é a natureza elétrica dos prótons? Os prótons são positivos. Qual a natureza elétrica dos nêutrons? Carga nula, carga zero. E ao redor desse núcleo nós temos órbitas circulares, tá bom? Vamos pensar que isso aqui seja circular, formas de círculos, onde nessas órbitas circulares giram o quê? Os elétrons em torno desse núcleo. Como é chamado toda essa região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo? É chamado de eletrosfera. Contém os elétrons de cargas negativas, tá bom? Então aqui nós finalizamos a aula estudando os 3 principais modelos atômicos que nós vimos até agora. Falta um quarto que na próxima aula nós iremos estudar. Tá certo, pessoal? Não se esqueça, modelos. Atômico de Dalton se assemelha à bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson se assemelha ao pudim de passas. Os vestibulares vão trabalhar modelo de pudim de passas, assemelhando, mas para a nossa realidade, modelo do brigadeiro. E o modelo atômico de Rutherford ao sistema solar, onde o núcleo está na região central do átomo, compõe os prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Para a gente ter uma ideia, os livros costumam fazer uma comparação do tamanho do núcleo em relação ao tamanho do átomo. Estádio do Maracanã. Vamos pensar o estádio do Maracanã lá em São Paulo. O centro
do campo de futebol, onde parte ali o início onde sai o início da partida, né, dá o início da partida, seria o núcleo do átomo. E todas as arquibancadas seriam o quê? Os elétrons, a eletrosfera, onde os elétrons circulam em órbita ao redor desse núcleo, para a gente entender a dimensão do núcleo em relação à dimensão da sua eletrosfera. Experimentos mostram que o átomo ele chega a 10.000 a 100.000 vezes maior que o seu núcleo. Tá? Então, isso aqui é uma comparação, que o átomo, o tamanho do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o tamanho do núcleo, para a gente ver o quão pequeno é o núcleo. Se a gente fala que um átomo já é pequeno, imagina o seu núcleo. É extremamente pequeno. Tá bom, pessoal? Finalizamos a aula aí. Dúvidas? Anote toda a teoria no caderno de vocês. Assista a aula, vão pausando o vídeo, vai anotando. Manda foto para mim no meu privado para eu registrar a participação da aula de hoje, dia 4 de maio, tá bom? E dúvidas, me escrevam, me mande mensagem no privado que eu respondo vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.